E o Vasco fez o jogo se tornar fácil. Não é que o jogo era fácil, não é que o jogo era mamão com açúcar. Não, o Vasco fez o jogo ser fácil. Porque o Nova Iguaçu, assim como a gente sabe muito bem, tem vários jogadores que são remanescentes daquele time que eliminou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu é uma equipe que joga com o Vasco todo ano. O técnico Carlos Vitor, se eu não me engano, é um técnico que conhece o time do Vasco. Então, quando você joga contra um adversário que te conhece muito mais do que, por exemplo, outras equipes que poderiam ser em outros locais, obviamente isso é mais difícil. É claro que também que o fator casa, digamos assim, porque o Nova Iguaçu seria o mandante dessa partida e preferiu mandar o Newton Santos, ajudou o Vasco. O Vasco fez 2 treinos na semana passada no Newton Santos, jogou no Newton Santos no sábado contra o Flamengo e novamente jogou hoje. Então, apesar do curto tempo de espaço, o Vasco treinou mais e jogou mais no Newton Santos do que, de fato, teve tempo de treinar no CT Moacir Barbosa. Então, a escolha do Newton Santos, nesse momento, para o Vasco, ela até foi mais interessante e facilitou um pouco para o Vasco da Gama nesse sentido. O Vasco estava mais adaptado com o gramado sintético depois de 4 oportunidades lá em uma semana. Então, isso faz diferença nesse ponto construtor como o Nuno Moreira. Logo no início, 11 minutos de partida, o Nuno Moreira domina uma bola, e uma bola difícil, mas com toda a categoria ele consegue dominar. Tabela com o Paulinho, que também foi titular hoje, é um jogador que é importante para a engrenagem do Vasco da Gama. Eu sempre cito aqui que, na minha humilde visão, não tem como jogar o Hugo Moura e o Cocão. São dois jogadores que não se complementam, são dois jogadores que acabam engessando o time do Vasco. E na ausência do Tietê, que infelizmente está machucado, o Paulinho foi utilizado como principal jogador nesse meio campo de segundo volante. Então o Hugo Moura ficou de primeiro volante, o Paulinho, que voltou de suspensão, já que ele não atuou contra o Flamengo, foi colocado como titular, e o Vasco teve um time um pouco mais equilibrado, um time mais técnico, um time que conseguia ter uma saída de bola também mais veloz. Lógico que a gente tem que valorizar bastante também a questão da dupla de zaga. É uma dupla de zaga que tem, mesmo quando o Vasco perde, contribuído positivamente para o time do Vasco. O João Vitor e o Lucas Freitas têm ganhado entrosamento, principalmente destacar o crescimento do João Vitor e do Lucas Freitas juntos. Eu vejo que muitas vezes a gente critica o João Vitor, eu particularmente um pouco menos, mas eu vejo que tem muita gente que critica o João Vitor, porque realmente ele, em alguns momentos, ele dá uma despirocada, ele realmente desliga o disjuntor, mas a gente nunca parou para pensar que o João Vitor nunca teve um companheiro ao lado dele decente. Ele sempre teve jogadores que ele tinha que se desdobrar e jogar por dois. O Lucas Freitas é uma grata surpresa nesse início de ano, porque ninguém cogitava ele como titular do Vasco da Gama. Seria o Lemos. O Lemos que veio para ser o titular do Vasco da Gama. E o Lucas Freitas não só ganha a posição do Lemos, como ele também ganha a posição do Lucas Oliveira, que começou a partida inicialmente. Você tem que entender que ele não tinha o elenco formado, que ele está tendo esse elenco formado agora, e que nem tempo para trabalhar com esse elenco formado ele está tendo. Então não tem como definir que o técnico é bom ou ruim por conta de campeonato carioca, por conta de 2 meses, principalmente que esse elenco ainda estava sendo formado. Isso não é culpa do Carille. A diretoria demorou a entregar os pontos para o Carille, mas pelo visto fez um bom trabalho. Pelo visto conseguiu trazer jogadores que vão agregar no time. E o cartão de visitas do Nuno hoje, apesar de ter sido contra o Nova Iguaçu, sem dúvida alguma, cara, é um cara que pode ajudar bastante o Vasco da Gama com o futebol dele, e não à toa. O cara não é o melhor jogador do Campeonato Português em janeiro à toa. O cara não foi um dos 5 melhores pontas do Campeonato Português na temporada atual à toa. Futebol para isso ele tem. A questão é a adaptação. E isso tem muito a ver também com o fato da barreira da língua não ser um impeditivo. Ele fala português. Assim como o Lloyd fala português. Então, para entrosar, é muito mais fácil do que, por exemplo, para entrosar o Maxime Domingues, que fala só inglês, até arranha um pouquinho, porque jogou em Portugal e tudo mais, mas é mais difícil. A adaptação é mais difícil. E o Nuno Moreira, pelo que a gente já viu ali, na resenha com o Coutinho, na resenha com o Verratti, inclusive, aí a gente chega num ponto muito importante da partida. Estava 1-0 já, depois do belíssimo passe do Nuno. O Ryan, mais uma vez, fazendo uma belíssima partida. O Ryan, desde que voltou da Copa do Campeonato Sul-Americano, vem se firmando como titular. Inclusive, eu vi muita gente... porque tem que tirar o Ryan. Tem que tirar o Ryan por quê? Por que tem que tirar o Ryan? O Ryan é um dos poucos jogadores que consegue render nesse time. Um dos poucos jogadores que a todo momento consegue competir, consegue criar boas oportunidades, mesmo tendo uma idade aí de 18 anos, consegue competir fisicamente também. Quase fez um gol no Flamengo, já tinha feito gol na Copa do Brasil, fez um bom jogo contra o Botafogo.
Fez gol hoje novamente. Por que o Ryan tem que sair? Porque chegaram outros reforços e vocês querem ver os reforços jogando? Não. O garoto tá jogando bola. O garoto tá indo muito bem. O time tá encaixando. Muito bem observado pelo Ilan. O Ryan tem potencial. Ele tem potencial para cada vez mais se firmar. Se no ano passado eu entendia que o próprio Ryan ainda precisava de amadurecimento, como, por exemplo, ele foi expulso num jogo importantíssimo para o Vasco na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, cara, ele está cada vez mais se acostumando com o futebol profissional. E vocês têm que entender que o atleta entre 17 e 20 anos, ele está em plena formação. Em plena formação. Então, assim, calma, muita calma. O Ryan tem muito futebol ainda para evoluir, tem muito potencial taticamente, tecnicamente, mas é um garoto que, não à toa, sempre foi convocado para as seleções de base do Brasil, sempre foi tratado como joia. Fisicamente, o que mais me incomoda em jogadores quando eles sobem da base é eles não conseguirem acompanhar o ritmo físico. E fisicamente, o Ryan tem tranquilidade para jogar o futebol profissional. Então, assim, mais uma vez, ele aparecendo e conseguindo fazer o gol. Aí vem o lance do pênalti. E aí, infelizmente, a gente tem que ver, por exemplo, o Daronco apitando o jogo do Vasco, assim como apitando qualquer jogo, porque o Daronco, na minha humilde visão, é o pior árbitro do futebol brasileiro a nível de Série A. É o pior. Ele é muito ruim. Ele é muito fraco. Ele picota o jogo. Ele não deu o primeiro pênalti no Verratti, que foi até mais pênalti do que no segundo. Ele teve que ver duas vezes o Sidney, zagueiro do Nova Iguaçu, quase rasgando a camisa do Verratti para ele dar o pênalti. E aí um momento que a gente pode constatar algo que é muito legal, que é o ponto positivo, a forma como o Verratti é um líder dentro desse elenco. O Verratti, ele foi o artilheiro da Copa do Brasil em 2024. O Verratti, ele fez gol em todas as fases de Copa do Brasil que ele competiu, e hoje ele me fez até perder a aposta que eu tinha dado a dica para a galera lá na KTO, que ia ser vitória do Vasco e gol do Verratti. Coloquei isso para vocês. E infelizmente o Verratti, que sempre bate o pênalti, que é o batedor oficial, não bateu. Mas eu quero destacar exatamente essa liderança. Está muito claro, até pelas postagens que a gente vê e pelas informações que a gente tem, que o Verratti e o Coutinho se tornaram grandes amigos dentro desse elenco do Vasco da Gama. E isso ajuda o Hugo Moura, um jogador ruim, mas o Jair é um jogador de alto calibre. E ele entra novamente bem, como ele jogou muito bem contra o Flamengo também. Mas, na cabeça do Carille, o Hugo Moura é aquele cara mais brigador e tudo mais, e realmente é. Mas eu acho que em jogos, em determinados jogos, ter o Jair como primeiro volante, para mim, seria mais interessante. O Garré também meio tímido, mas totalmente natural, ainda se adaptando, e a adaptação é normal. O Garré vem do futebol russo, o cara jogava na neve e é muito complicado, então de tudo isso a gente tem que entender que é uma adaptação e que esses jogos servem para isso mesmo. O bom foi que o Vasco no segundo tempo conseguiu se poupar, realmente fazendo um treino, né? Um treino oficial, conseguindo trabalhar a bola, ter tranquilidade, revezando um pouco esse time, descansando os jogadores para sábado. O Flamengo vai ter uma semana vazia e o Vasco está tendo uma semana cheia com esse jogo, então o Vasco vai ter 2 dias aí para poder trabalhar muito no vídeo, trabalhar muito dentro de campo para poder fazer no sábado lá no Maracanã um jogo concreto, um jogo decente, um jogo competitivo, tá? Eu realmente não tenho a mínima ilusão de que o Vasco vai passar do Flamengo para a final, principalmente por conta da vantagem do empate. Eu acho isso muito complicado. Se fosse para ganhar o jogo apenas por uma vantagem simples, eu acho que dava para sonhar um pouquinho mais, mas 2 gols de diferença e acreditar que o Flamengo não vai fazer gol no Vasco é muito. E agora a gente conseguiu acompanhar as palavras do Lucas Pedrosa analisando a partida de Vasco da Gama 3, Nova Iguaçu 0. É um jogo importante para o Vasco, porque financeiramente o Vasco conseguiu se classificar para a Copa do Brasil, né, para a próxima fase, então ganha aí um valor, uma quantia financeira muito boa, quase ali 5 milhões de reais. O Vasco da Gama conseguiu vencer muito bem a equipe do Nova Iguaçu, né? Fez uma partida justa, uma partida com muita qualidade no meio de campo com o Felipe Coutinho, associações ali dos pontas, né? Ter ali mais uma minutagem em relação ao Lloyd Augusto e Benjamin Gaé, jogadores que podem ajudar muito a equipe do Vasco durante a temporada de 2025 e também aproximadamente ali 65 minutos, por aí mais ou menos, de partida do Nuno Moreira, que deu uma assistência espetacular para o gol do Ryan,
E, obviamente, falando em golaço, né, em passe espetacular, em gol espetacular, Felipe Coutinho fez uma pintura também no estádio Newton Santos, relembrando ali aqueles tempos de seleção brasileira e também de Liverpool. Agora, o próximo adversário vai ser definido em formato de sorteio, onde o Vasco ficará no pote 1 e vai aguardar as demais equipes aí que vão se enfrentar, né? E também fazer parte também ali na parte do pote 2. E aí o Vasco vai aguardar o sorteio para que possa ter o seu adversário. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!